Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bem amados, no Salmo 106, versículo 44. Salmo 106, versículo 44. Se você estiver com a Bíblia, reunido com toda a sua família, por gentileza, abra esse texto no Salmo 106, versículo 44. Esse é o texto da reflexão, esse é o texto da meditação para as nossas vidas. Amém? Assim está escrito: contudo, Deus atentou para o sofrimento deles, quando ouviu o seu clamor. Permita-me repetir, enfatizar mais uma vez. Os pedagogos dizem que a repetição, ela facilita o processo de memorização. Então, permita-me repetir mais uma vez e assim enfatizar o que está escrito. Contudo, Deus atentou para o sofrimento deles, quando ouviu o seu clamor. Meus amados, existe uma diferença entre clamor e oração. O clamor não é simplesmente uma súplica e uma petição. O clamor vai muito além. O clamor chega até ser maior que uma oração. A oração é rezarmos as nossas palavras e em algumas ocasiões elas se tornam até repetitivas. Longe de mim esteja aqui ignorar o poder, a importância, o valor da oração. Não é isso. Eu só quero chamar a sua atenção para uma dimensão mais profunda do que a oração, que é justamente o clamor. O clamor advém do latim, da língua latim, e o sentido é clamare, a expressão é clamare. Então, a diferença é que o clamor é uma insistência. O clamor é um ato de desespero, de insistência, de veemência, de determinação. É possível alguém fazer uma oração bem simples, mas o clamor exige lágrimas, exige entrega. O sentido mais apropriado para a expressão de clamor seria o seguinte: implorar com veemência. Se a oração é uma petição, o clamor é uma imploração. Deu para entender? Se a oração é uma petição, o clamor é uma imploração. Quem clama não está simplesmente pedindo, quem clama está implorando. E o texto nos diz o seguinte: contudo, Deus atentou para o sofrimento deles, quando viu o seu clamor. Deus não atentou para o sofrimento deles porque eles estavam chorando. Deus não atentou para o sofrimento deles porque eles estavam lamentando. Deus não atentou para o sofrimento deles porque eles estavam morrendo. Deus não atentou para o sofrimento deles porque eles estavam perecendo. Não! Deus atentou para o sofrimento deles porque eles clamaram. E isso me faz entender que Deus não é movido pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, pelas nossas aflições, atribulações ou qualquer natureza dessa espécie. Deus é movido pela nossa fé. E ao analisarmos as Escrituras, percebemos que havia muitos leprosos naquela época. Mas os leprosos que clamaram a Deus em exercício da sua fé foram curados. Haviam muitos enfermos, muitos doentes no ministério de Jesus, no período de Jesus. Mas nem todos foram sãos, nem todos foram curados, nem todos foram sarados. Mas todos aqueles que se aproximaram de Cristo e clamaram a Deus, esses foram alcançados. Então, meus irmãos, entenda,
Deus não é movido pela calamidade, pela tragédia, pelas desgraças, pelos infortúnios. Isso sempre aconteceu. Deus é movido pela nossa fé em exercício, e a nossa fé em exercício nos impulsiona a clamar, e todos que o clamam ao Senhor alcançam a devida graça. Exemplos bíblicos: Agar clamou ao Senhor no deserto e foi atendida. Moisés clamou ao Senhor no monte e foi atendido. Ana clamou ao Senhor no templo e foi atendida. Jonas clamou ao Senhor no ventre do peixe e foi atendido. Bartimeu clamou ao Senhor na beira do caminho e foi atendido. Paulo e Silas clamaram ao Senhor na prisão e foram atendidos. Se você for analisar, todos eles passaram por situações adversas, situações difíceis, mas não foram as situações que eles viveram que fez com que Deus se tornasse favorável. Foi justamente o clamor. Quando você ouve o chamado de Moisés em Êxodo capítulo 3, você percebe que não se trata de nós, nem do que podemos ser. Não se trata do que temos, do que somos ou do que fazemos. Deus aparece a Moisés e diz bem assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, o clamor dos hebreus chegou até mim, e eu vim para te levantar para ser a solução dessa situação. Moisés era a resposta de um clamor. Vocês são respostas de um clamor. Eram resposta de um clamor. Moisés não era melhor do que ninguém. É verdade, eu não quero me estender um pouco sobre Moisés. Eu entendo que era necessário que ele vivesse num palácio para libertar o escravo, porque escravo não liberta escravo, e o povo ainda, infelizmente, tinha mentalidade de escravo, e Deus permitiu que Moisés fosse instruído em toda a cultura egípcia e convivesse no meio dos palácios. Ele era palaciano, para que através da sua experiência como príncipe, ele pudesse libertar o povo que estava tão acostumado a escravo que preferia as cebolas do Egito ao invés do maná que vem dos céus. Eita, povinho complicado isso. Você já ouviu falar nisso, irmão? O povo preferia as cebolas do Egito do que o maná que vem do céu. Eita, povo. A maior dificuldade de Deus não foi tirar o povo do Egito, foi tirar o Egito dentro do povo. E aqueles que tinham mentalidade de escravo morreram como escravos no deserto. Agora aqueles que tinham mentalidade de príncipes, palavra Israel, príncipe de Deus, esses sim conquistaram a terra prometida, como Josué e Caleb, que não temeram diante das dificuldades. Meus irmãos, a questão aqui é que Deus não é movido pelo nosso sofrimento simplesmente porque sofremos, até mesmo porque, venhamos e convenhamos, do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Os nossos sofrimentos são consequências das nossas escolhas, são consequências dos nossos próprios erros, e não podemos simplesmente, como Adão, transferir a culpa. Não podemos ser levianos e consequentes dessa forma. Nós estamos diante de um momento complicado, difícil. Eu busco a Deus sempre o equilíbrio. Eu não quero subestimar nem superestimar o coronavírus. O fato é que no início todo mundo subestimou o seu efeito. É apenas um vírus simples, um vírus comum. O seu poder letal não é tão grande. E aí o vírus simplesmente surpreendeu o mundo com a proliferação. E o fato é que pessoas estão morrendo ao redor do mundo. Ainda que especialistas cheguem a constatar através da ciência que o Brasil não sofrerá tanto, o fato é, e não temos como negar, que pessoas estão morrendo e é necessário todas as medidas preventivas no momento. Isso é necessário.
É necessário termos compaixão dos idosos, termos compaixão do grupo de risco e tentarmos de toda forma protegê-los, porque são presas fáceis, estão vulneráveis a essa situação. Isso é verdade. É verdade que todos nós estamos sofrendo. É verdade que existem pessoas nesse momento que estão chorando. Escute, porque teve um ente querido infectado pelo coronavírus que chegou a óbito e a família não pôde acompanhar o velório, não pôde acompanhar o funeral, não pôde acompanhar o cortejo nem o sepultamento, porque o método mais eficaz é a cremação. Esse vírus é tão terrível que ele fica no corpo durante alguns dias. Então essas pessoas estão em luto, essas pessoas estão sofrendo. Compaixão é se colocar no lugar do outro, entender essa realidade. E a gente vive diante dessa dificuldade, e aí a gente enfrenta o coronavírus, e de repente, como foi dito na live anterior, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, a gente não sabe para onde vai, não sabe o que faz. Que situação tão difícil e tão delicada, porque em contrapartida tem famílias passando necessidade, passando dificuldade, famílias que tendem a padecer por causa da fome que mata muito mais. Pior praga, pior peste ainda é a fome. Isso é inadmissível. Se houvesse uma mobilização contra a fome como está havendo contra o coronavírus. Não que eu esteja aqui de alguma forma querendo diminuir a importância de todo esse combate. Longe de mim esteja usar qualquer tipo de eufemismo diante dessa gravidade. Mas se houvesse essa mesma mobilização no mundo para combater a fome, nossos dias seriam bem melhores. Isso é fato. Mas, irmãos, o que vem ao caso é o seguinte. Está escrito, Salmo 106, versículo 44. Contudo, Deus atentou para o sofrimento deles, quando viu o seu clamor. A verdade é, meus irmãos, se nós não clamarmos, não haverá mudança, não haverá transformação nenhuma. Nós vamos continuar sofrendo, chorando, perecendo, esmorecendo, desfalecendo, morrendo, enquanto não entendermos o valor do clamor. Esse texto está escrito em um contexto que narra a história de Israel entre os altos e baixos. Quando estava nos altos, esqueciam de Deus, transformavam os seus cultos em carnavais. Mas quando estavam no baixo, sabia que o carnaval não poderiam sustentá-los. Aí clamavam a Deus, aí Deus novamente, através da sua graça, cessava o mal e elevava o povo novamente às alturas. Entre altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E a Bíblia nos diz, contudo, Deus atentou para o sofrimento deles quando viu o seu clamor. Se nós não clamarmos, nada vai acontecer. Não importa todo sacrifício, todo esforço, toda mobilização da OMS, Organização Mundial de Saúde, de todos os laboratórios de infectologistas, de todas as comunidades científicas do mundo, não importa, se nós não clamarmos, nada vai acontecer. A medicina, os medicamentos, os médicos não estão conseguindo, na verdade, lidar com esse problema. Não estão conseguindo. E aí onde eu penso mais do que nunca sobre a representatividade dos céus na terra, que é a igreja. E aquilo que Deus nos diz, e a gente ministrou há pouco tempo sobre isso, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se me buscar, se arrepender dos maus caminhos, e orarem, eu ouvirei dos céus, perdoarei o pecado, sararei a sua terra. Só Deus tem um poder para sarar a nossa terra. E como é que Deus sara a nossa terra? Através do clamor do seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. É o que Jeremias instrui sua nação, diante de uma geração que também tinha seus conflitos, tinha suas crises. E Jeremias diz, Jeremias 33:3,
sendo usado por Deus, ele diz: clama-me e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, das quais não conhece. Então, quando a igreja clama, aí a comunidade científica descobre o medicamento correto. Não é através do intelecto, mas é a resposta nossa, é a resposta da nossa oração. Quando a igreja clama, aí, meus irmãos, a economia volta a fluir. Quando a igreja clama, a medicina atende o seu papel. Quando a igreja clama, a segurança do país, ela cumpre o seu exercício. Quando a igreja clama, todas as áreas, todos os segmentos, todos os setores da sociedade são alcançados e são impactados. Basta estudar a história dos avivamentos. O avivamento não trazia simplesmente um despertamento espiritual, era mais do que uma sede de buscar a Deus, era mais do que uma sede de louvar o nome do Senhor. Eles prosperavam em todas as áreas da vida deles. Pode analisar que em cada lugar, em cada nação que houve avivamento, houve também crescimento. Eu estive na Coreia do Sul, Deus me levou para aquele lugar, e a única resposta plausível para explicar o milagre que aconteceu na Coreia do Sul, um país que foi considerado um dos mais 10 países pobres do mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Miséria, as pessoas comiam bichos na rua, não tinham o que comer, uma miséria. E a igreja começou a clamar, o clamor da madrugada. Eu participei de uma igreja, os 15 dias que eu estive lá, todos os dias, de domingo a domingo, nas madrugadas, a igreja lotada. Era como se fosse um culto nosso aqui no Brasil, no domingo à noite, lotada. E os irmãos clamavam com fervor, com veemência, com ordem, com decência, mas havia uma entrega, eram anciãos, eram senhores. Uma coisa que eu nunca vi, o pastor chegou a dizer bem assim: eu quero chamar as crianças. As crianças foram na frente no altar, se ajoelharam e elas choravam. E isso não foi algo atípico, não, isso era algo comum, isso era algo cotidiano. Elas sentiam a presença de Deus e choravam. Todos os dias, todas as madrugadas, o pastor chamava as crianças na frente e orava por ela. Eu fui impactado com o que aconteceu na Coreia do Sul, meu irmão. Não tem resposta, não tem uma outra explicação. Foi o clamor. O clamor mudou a economia, mudou a educação, mudou o desenvolvimento tecnológico, científico daquela nação. Aquela nação se tornou hoje uma das nações mais prósperas do mundo. Entre umas 10 mais pobres, hoje está entre as 10 mais ricas. Mais próspera é a Coreia do Sul, é a 7ª mais próspera. Que isso? É o clamor. Não há como dimensionar o que Deus é capaz de fazer a partir do momento que nós oramos. Ele é capaz de revelar os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Deus é capaz de revelar. E foi isso que ele fez na nação de Israel. Quando o povo clamava, Deus mostrava o pré-sal, Deus mostrava, o petróleo. Deus começava a mostrar as riquezas escondidas na natureza, as riquezas encobertas. À medida que nós começarmos a clamar, Deus vai mudar a nossa história, irmãos. Eu estive na Coreia do Sul, acredito que foi no ano 2017. E em 2018 eu estive nos Estados Unidos. No final de 2017 eu estive nos Estados Unidos, na região da Flórida. E de repente conheci um senhor. Estávamos na cidade de Miami. E esse senhor cristão, um brasileiro que já está lá há muito tempo, ele começou a conversar com a gente. Que há pouco tempo a Flórida estava se esvaziando. As pessoas saindo nos seus carros, os aeroportos fechados, indo para outro estado, porque estava prestes a vir um furacão, um grande tornado. Esse eu fiz um pequeno vídeo, tá no meu YouTube, lá no meu canal no YouTube, Sidney Ferreira. Se você entrar lá, você vai ver esse vídeo que eu fiz. Eu fiz lá mesmo, em uma praia em Miami, na Miami Beach. E aí, de repente, irmãos, esse senhor começou a contar pra gente que todo mundo da cidade estava procurando fugir. E era dado por certo, segundo
Os meteorologistas não tinha como impedir, era se proteger. Sabe o que foi que a igreja fez? A igreja não recuou. Esse vídeo também está na internet, a Alex fez a edição desse vídeo. A igreja foi para a praia, pro olho do furacão, aonde ele ia vir e destruir tudo. E a igreja começou a orar, meus irmãos. A igreja levantou suas mãos e começou a clamar aos céus. Começaram a cantar, a louvar e começaram a profetizar. E de repentemente, Deus mudou o curso daquele tsunami, daquele furacão que ia provocar também tsunami, ia ser uma grande tempestade. E ele vai para alto mar e simplesmente no alto mar ele some, ele desaparece. Por quê? Porque há um Deus no céu que ouve o clamor do seu povo na terra. E esse Deus não mudou. Jesus Cristo ontem, hoje, para sempre é o mesmo. E eu creio que se nós orarmos, Deus mudará a nossa sorte. Eu creio que se nós orarmos, esse vírus perderá o seu poder letal. Esse vírus aí sim poderá ser um resfriadozinho, uma gripinha. Se nós orarmos, ele vai ser reduzido a nada, porque conforme está escrito em Tiago 5,16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É hora de unir a nossa força, é hora de unir a nossa fé e combater esse mal, entender que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, é contra principados e potestades dominadores deste mundo tenebroso. Amém. Você está comigo? Estamos juntos nesse propósito, estamos juntos nesse compromisso. Posso contar com você, com sua casa, com sua família, para agirmos como Josué, que o Brasil e o resto do mundo escolha quem quer seguir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só o Senhor será entronizado em nossas vidas. E cremos, irmãos, cremos, quando a igreja assumir o seu papel, Deus moverá os céus e derramará bênçãos abundantes sobre a terra. Portanto, mais uma vez, contudo, Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. A minha oração é essa, que o nosso clamor chegue aos céus, que Deus possa ouvir o nosso clamor. Ouvindo Deus o nosso clamor, agindo Deus ao nosso favor, quem impedirá? Quem impedirá? Quem ousará impedir o agir de Deus em nós e através de nós? Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus agir na sua casa, deixa Deus agir na sua família. Vamos orar para que Deus venha agir na Secretaria de Saúde, no Ministério de Saúde, em cada prefeito, em cada governador, nos presidentes de todos os países, nas autoridades estabelecidas e constituídas. Vamos orar para que Deus venha agir, porque agindo Deus, não há quem possa impedir o seu mover sobre nós e através de nós. Assim eu creio, assim eu profetizo. Nós vamos ouvir mais uma canção e logo em seguida vamos encerrar esse culto tão abençoado, erguendo nosso clamor. Que a ciência faça aquilo que lhe convém. Nós estaremos aqui orando para que Deus traga entendimento, sabedoria e inteligência, para que as portas dos céus se abram e que Deus abençoe o seu povo em nome de Jesus.
Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.